A paz do Senhor, amém? Amém. Gostaria que a igreja abrisse em João 4. Para quem cresceu em escola dominical, é o segundo versículo que a gente decora. O primeiro é João 3,16, depois João 4. Então, acredito que a maioria saiba de cor, mesmo que não tenha. Então, venha para as terças que vocês vão decorar. Porque minha versão é diferente, vou ler junto com vocês. Amém? Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Amém? Confesso que Deus me deu a palavra no domingo passado, enquanto estava tendo louvor aqui. Estava ministrando louvor e Deus veio muito forte com esse versículo. E eu ia ministrar em outra igreja durante a semana. Eu falei, essa palavra, aleluia, Deus já deu, não vou ter nem que buscar muito. Deus falou, não. Aí eu falei, é para novo tempo mesmo. E aí, em todos os períodos, eu falei, meu Deus, mas é término de campanha de jejum, está todo mundo no propósito, a igreja está ouvindo muito, é para ser uma palavra feijoada do céu, como diria o Carlão. E aí Deus falou, não, a gente vai na papinha hoje. Não vai ser nem arroz e feijão, vai ser na papinha. E aí, buscando, Deus me levou a muitos lugares assim que eu já passei com Ele, muitos tempos com Ele. E aí eu falava, meu Deus, mas a Novo Tempo é uma igreja mais fina, mais calma. Não é aquela igreja, aleluia, que bagunça a cadeira. E aí, Deus veio e a gente teve até a Lauriette no culto hoje. Então, é uma confirmação de Deus, amém? Então, é uma confirmação. Antes de iniciar, eu queria fazer mais um período de oração, amém? Que você possa fechar os seus olhos e, antes de tudo, exaltar o Deus a quem nós servimos. Comece a dizer quem Ele é para você. Eu vou junto aqui com você orar e declarar a bondade e a benignidade, a grandeza do nosso Deus. Quero orar, eu vou orando uma canção junto com vocês. Quem conhece pode ir junto, mas não vai com as suas palavras declarando o seu Deus. Como você quer adorar a Ele? Como você quer bendizer o nome dEle em toda a sua vida, Pai? Jesus, nós necessitamos, Pai, a cada dia te conhecer mais, para te adorar mais, Senhor. Para entregar, Senhor, a Ti, Senhor, o que é devido, Jesus. Sem honra, Jesus. Sem glória. Sem buscar os nossos interesses, Pai. Sem nada a esperar, Jesus. É assim que nós queremos te adorar. Sem buscar as Suas mãos, mas procurando, Senhor, a Sua face, Senhor, até que nós nos olhamos no espelho e encontramos não a nossa imagem, mas a Sua, Jesus. É assim que nós queremos te adorar, Jesus. Oh, Deus, amado Jesus, Espírito Santo que nos consola, não queremos dormir, não queremos acordar sem te ouvir, sem te tocar, Jesus. Nos deixa te adorar assim, nos deixa te adorar conhecendo quem adoramos, não porque ouvimos, não porque achamos que é certo, não porque pensamos, Senhor, que é assim que deve ser, mas porque sabemos que com a nossa canção, com o nosso andar, com o nosso acordar, com o nosso trabalhar, com o nosso vestir, nós fazemos carinho no Senhor, Pai. Hoje nós fazemos carinho com o nosso louvor a Ti, Jesus, porque, Senhor, nós te amamos, Senhor, nós te amamos. Flua, Senhor, nesta palavra. Começa, Senhor, a fazer, Senhor, aquilo que só o Teu Espírito pode fazer no meio de nós. Pai, Senhor, traz cativo cada mente a Ti. Que não haja distração, que não haja, Senhor, pensamentos intrusivos. Pai, Senhor, que não haja palavras limitantes. Espírito Santo de Deus nos lembra que a palavra, Senhor, é uma enxada que puxamos para nós, Senhor. Então, aquilo que for liberado deste altar, que cada vida venha puxar para si e não jogar, Senhor, para o irmão do lado. Que tenha uma responsabilidade, porque muitos povos anseiam, muitas pessoas neste mundo procuram em outros lugares, mas nós sabemos a fonte, nós sabemos o lugar de vida e de vida em abundância. Então nós, como povo de Deus, aquele que é conhecido como seu povo,
venhamos dar valor, Senhor, à tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Aqui todo mundo conhece, a maioria, eu creio que conhece a história da Samaritana, e não é o foco da palavra de hoje, tá bom? Mas só para pincelar e a gente introduzir o versículo, Jesus para numa cidade, em Samaria, que era um povo contra os judeus, tinha uma tretinha ali, uma tretaça, na verdade, não era uma tretinha. E aí ele senta ali para esperar os discípulos entrar na cidade, comprar comida, e vem uma mulher. Ele conversa com essa mulher que é samaritana, ele dá palavras de vida para aquela mulher, ela fica transformada e começa a tirar dúvidas. A gente vê um anseio no coração dela porque ela começa a perceber quem Jesus é e ela não fica parada insatisfeita naquilo. Ela começa a questionar qual é a forma certa de adorar. E naquele tempo tinha o costume de os judeus adorarem em Jerusalém, os samaritanos adorarem no monte. E aí ela pergunta, e qual que é o lugar certo para adorar? E aí Jesus responde o versículo que nós lemos, que nem no monte, nem em Jerusalém. O tempo viria, e este tempo já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque a adoração completa e plena tem que passar por Jesus. Não é um lugar, não é uma estação, não é um templo, não é paredes. É Jesus. É a partir deste lugar, eu até ia falar, a pastora já pregou, vamos encerrar, porque ela orou isso. Uma adoração de verdade não é uma adoração de domingo de manhã, de tarde ou domingo à noite, dependendo do culto. Uma adoração de verdade é um estilo de vida que perpassa todas as coisas. E você já se perguntou por que nós adoramos? Qual é o sentido de adorar? Qual é a razão de adorar? Porque Deus precisa de adoração? Não. Deus é completo em si mesmo. Ele não precisa e ele não criou o ser humano para ser uma marionete que fica 24 horas falando santo, santo, santo. A adoração real é uma adoração de comunhão. É uma adoração que parte do princípio que eu venero aquilo e aí eu amo aquilo. E eu digo aquilo porque nós não adoramos só a Deus. Está nato no ser humano adorar. Ali na criação, quando Deus vai formar Adão e coloca ali a mão na massa e sopra o Espírito, parte de Deus vem sobre nós. Né? Essa parte todo mundo sabe. Eu creio que em nome de Jesus, né? Não estou contando novidade. E nisso, características de Deus vêm sobre nós. E aí, como a gente ama as características de Deus, a gente retribui em forma de adoração. Porém, o homem pecou. Quando o homem peca, muita coisa é quebrada. E o homem aprende que ele precisa adorar. É nato do homem. Só que ele começa a adorar outras coisas e não a Deus. E aí, a adoração é nato do ser humano. Todo ser humano adora. Só que nem todo ser humano adora a Deus. Então, se alguém te parar na rua e te falar que você é um lunático, um doido, e perguntar por que você adora, a resposta é simples. Você adora porque faz parte da característica do ser humano adorar. Mas você optou por adorar a Deus. Inclusive, você pode olhar para a pessoa e falar, e você também adora, você só não percebe que está adorando. E nós nos tornamos semelhantes àquilo que nós adoramos. Época de Copa, as pessoas que veneram alguns jogadores começam até saber as gírias que eles falam e fazem as gírias dos jogadores para o seu modo de falar. As pessoas que amam, veneram sertanejo, você sabe de longe que ela ama sertanejo. Porque ela vive e respira sertanejo e você fala, meu Deus do céu. Que sofrência. É no jeito de falar, é no jeito de vestir, é na forma de olhar, é até se tem preconceito ou não, se é machista ou não, você sabe qual é o grupo que aquela pessoa está inserida na vida. Por quê? Porque ela se tornou parecida com aquilo que ela gosta, com aquilo que ela se afeiçoa. Todo mundo é assim.
Por muitos anos a igreja, e a igreja brasileira, não a Novo Tempo, a igreja brasileira achou que caracterizava ser um adorador ou não, era vestes, era forma de vestir, era jeito de se comportar, e não uma vida dedicada em adoração. Era comum nos anos passados a gente olhar para uma pessoa e falar, é crente. Porque ela tinha uma pré-forma de crente. Ela tinha um jeito de crente. Ela falava como crente. Tinha um vocabulário de glória a Deus, aleluia, misericórdia. E todo mundo sabia só pela forma. Só que ela tinha a forma e a adoração de estar encaixada num lugar. Muitas pessoas, não todas. Mas não tinha o coração voltado a Deus, numa adoração sincera a Deus. Então, aqui a pregação e a palavra não é sobre a forma, o jeito ou o gesto, mas sobre onde o seu coração está e qual é a sua forma de adorar. Amém? E a adoração na nossa vida, então, é um propósito. Existe um livro que, acho que desde os 20 anos, então já são 10 anos, que eu faço todos os anos. É um livro de devocional que chama Uma Vida com Propósito. Ele é um livro que foi best-seller e guiou a igreja dos Estados Unidos por muitos anos. São 40 dias de devocional e ele separa o que é uma vida com propósito. E ele inicia o livro falando que uma vida com propósito é uma vida de adoração. E ele vai separar em 5 bases de adoração que eu quero ver com vocês hoje. A primeira base de adoração é agradar a Deus. E aí, a pastora, acho que orou, e a Lisa também, falando isso. É muito engraçado porque a gente pensa que agradar a Deus é obedecer, certo? Só que tem como a gente obedecer uma pessoa desagradando ela? Tem, gente, tem. Fica um dia no impulso que vocês vão ver que tem. Conversa com o pai de adolescente que vocês vão ver que tem. Sabe quando a gente obedece porque tem que obedecer? E bufa, e bate, e faz, mas está obedecendo porque, eu tenho que obedecer, né? Então, só obedecer a Deus, é melhor obedecer de bravo do que desobedecer. Isso é um fato. Mas não é o que Deus espera de nós. Deus espera que nós estejamos felizes em obedecer. Alegres em obedecer, contentes. A Bíblia diz em Salmo 1 que bem-aventurado aquele que não anda no segundo dos ímpios, não entra na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. É prazer. É prazeroso servir a Deus. Sabe quando a gente conversa com uns crentes de anos, e a gente olha para a pessoa, e a pessoa já viu muitos milagres, muitas maravilhas, e ela se sente assim uma paz e uma alegria, que ela fala, nossa, meu Deus, como é bom servir a Deus. E aí ela começa a contar a história dela. Aí você fala, meu Deus do céu, só passou prova, como que é feliz? Só passou tribulação e como é feliz? Porque isso não nos isenta, ser cristão não vai nos isentar das lutas e das tribulações, mas a paz que excede todo entendimento. E a alegria de estar em contato com Cristo é o maior prazer que nós temos. E aí é a retribuição. Nós obedecemos e amamos os estatutos da lei, porque Ele nos amou primeiro. Agradar a Deus e adorar a Deus em obediência é adorar sabendo que nós estamos retribuindo um ato, que nunca vai ser pago com nossas ações. Nunca vai ser pago com aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Mas nós retribuímos em amor. Essa é a primeira forma de adorar, agradando a Deus. Sabendo que se você levanta os braços aqui e se rende a Ele, você está agradando porque você está voluntariamente, e não porque um ministro de louvor falou, levante a mão. Sabendo que quando você está na sua casa, no seu trabalho, e você tem a chance de sonegar algum imposto, e você fala, não vou sonegar, porque não condiz com a conduta que o céu espera de mim, e você nem faz as contas do quanto você vai perder, porque você é fiel naquilo que Deus te colocou, e você é honrado na sua palavra, você está adorando a Deus isso, e você está agradando a Deus. Porque você pode ter o jeitinho brasileiro do jeito que você quiser, mas nem condiz com você pensar sobre isso. Amém? Porque eu falei isso? Não sei, mas receba.
A segunda forma de adorar a Deus é estar em família. O segundo propósito, antes mesmo de se parecer com Cristo, é estar inserido em família. E eu acho, todos os anos, quando eu faço isso, são vários dias, né? Quando eu vejo que família, antes de se parecer com Cristo, eu sou confrontado de uma forma diferente. Porque primeiro Deus te insere em um lugar, depois Ele te transforma. E a gente espera que na casa de Deus, às vezes, as pessoas estejam perfeitas, maravilhosas. E aprenda que primeiro Ele vai te inserir num corpo dele. Depois Ele vai te tornar parecido com Ele. Se isso é com você, é com o irmão do lado. Olha para o lado agora. Olha para o outro lado. O seu irmãozinho está em construção também. Não é só você que está sendo construído por Deus. Não é só você que está sendo moldado por Deus. Espera aí que eu vi uma cena engraçada. O seu irmão está sendo construído com Deus. O seu irmão está sendo construído com Deus, tá bom? Sobre isso, eu queria abrir o meu coração agora. Na época de faculdade, eu trabalhava aqui na Pauliceia e morava lá na Vila Alpina, lá em São Paulo. Então já era um rolezinho chegar aqui na Vila Alpina, né? Aqui na Pauliceia. Da Pauliceia, eu ia andando até Diadema, para pegar o trólebus, e ia para Liberdade, que era onde eu estudava, na faculdade. Ia na faculdade, tal, bênção, aleluia, prova, e aí eu voltava para casa, na Vila Alpina. Era um rolê de 3 horas de ônibus, fora o tempo de trabalho e faculdade. Eu chegava em casa, obviamente eu ia comer, era 11h40 da noite, era 11h40 da noite, mas eu tinha que comer. Depois de comer, onde minha mãe morava, tinha uma laje. Então, desesperadamente, todos os dias, eu subia correndo para essa laje com a minha Bíblia e o meu caderno de oração, pronto para me encontrar com Jesus. E era todos os dias. E desde domingo eu tenho refletido muito nisso, de nossa, como se perdeu isso, esse contato. Era um horário marcado. Eu tinha que estar 11h59, esperando ali, porque meia-noite ia virar o dia, eu ia virar o dia na presença. E eu escrevia muitas cartas para Deus, todos os dias ali, era terapêutico, eu tenho os meus cadernos hoje, minha esposa queria jogar fora e eu não deixei, guardadinho. E, num desses dias, uma consciência me veio muito forte. E foi pesado para mim. Eu quero que você entenda que, claro, tenho muitos defeitos, muitos sentimentos que não são do céu. Mas teve um que eu nunca consegui sentir na vida. E quando eu caí na consciência disso, foi muito pesado para mim. Tem uma canção que eu acho muito chatinha, vou confessar, que é um louvor que eu acho chato o ritmo, mas a letra é bem forte. Quem cresceu em igreja pentecostal sabe que existe o culto do amigo. Que, né, você leva o amigo, é um tempo especial, um evangelístico, é o culto do amigo. E tem um louvor do culto que toca em quase todo o culto do amigo, que é da pastoral da Célia, que é uma canção de amigo mesmo. E ela fala: amigo, como eu queria poder entender. Dói muito em mim não saber o porquê, mas saiba que eu não desisto de crer por você. Amigo, eu te digo, você é mais do que um irmão. Eu tenho uma aliança com você. E eu acho o ritmo chato, gente, eu confesso, mas é uma letra que ministra ao meu coração. Porém, em uma dessas madrugadas ali, escrevendo no meu caderno, eu lembrei dessa música e fui ouvir, a contragosto, porque eu falei, Deus, nossa, tinha tanta música boa. E aí, no meio do refrão, no fim do refrão, a pastoral da Célia, ela grita uma frase que me marcou e me marca até hoje. Acho que o Impulso vai lembrar, porque acho que eu falo em quase toda oração. No reino de Deus não existe solidão. E ela dá um berro na canção. E aí, isso me marcou uma madrugada que eu falei, meu Deus, eu não sei o que é solidão. E eu entrei em crise por não saber o que era solidão naquele dia. Eu falei, Deus, como assim que eu não sei o que é solidão? Porque eu sempre vejo as pessoas falando, eu estou me sentindo sozinha, eu não consigo, ora por mim. É um pedido de oração recorrente, mas eu nunca consegui sentir. E eu falava, Deus, eu precisava sentir, né, para ter uma empatia na oração, mas eu não consigo.
Porque a tua palavra diz que se no mais profundo dos vales ali eu me esconder, ali tu estarás. Se no mais altos céus eu subir, ali tu estarás. E eu cresci na igreja. Cresci sendo cristão. Desde a adolescência. A música que eu mais cantava na adolescência foi a que cantamos aqui. Ainda que para te servir eu tenha que chorar, eu vou te servir. E olha que eu sou dramático, eu cantava quase todo dia. Mas a solidão eu não conseguia conhecer. E aí eu não conseguia compreender quem sentia a solidão. Eu entrei em um bug por meses, assim, de ficar, Jesus, eu não consigo sentir solidão. E as pessoas estão sozinhas, eu não vou orar por mais ninguém que pede por solidão, porque eu não tenho esse sentimento, como que eu vou ministrar alguma coisa que eu nunca senti? Até que em outra madrugada, Deus veio com paz no meu coração e falou assim, você nunca vai sentir, porque eu não te deixei órfão. Para você sentir solidão, eu tenho que parar de velar pela minha palavra. Porque a minha palavra garante que você não estaria só até a consumação dos séculos. E aí eu falei, tá bom, Deus, então não sou eu o errado da história. Ufa. É por isso que Deus te insere primeiro em família. Porque Ele não vai te deixar órfão em momento algum. Ele não vai te abandonar em momento algum. Em momento nenhum você vai ser o incompreendido, porque Ele te compreende, Ele geme por você com gemidos inexprimíveis. Mas tem momento que é difícil sentir Ele. Tem momento que Ele fica em silêncio de propósito. Tem momento que o céu parece que está de bronze, e por mais que você ore do jeito que você sempre orava, por mais que você faça o jejum, por mais que você faça tudo, você não sente nada. E aí, nesse momento, você olha para o irmão do lado, e o irmão está falando, que bom que a sua vida existe, né? Você abençoa a minha vida. E aí, nesse momento, você fala, nossa, Ele é comigo, mesmo que eu não sinta. Então, a família de Deus serve para isso, queridas. Para que um se anime o outro. Para que um levante o outro. Não tem como adorar a Deus sem estar inserido num contexto familiar. Porque este irmão que está do seu lado pode ser uma bênção. Pode ser difícil. Pode te irritar até as tantas. Mas ele vai ser usado por Deus para te levantar na hora certa e no momento certo. E você vai ser usado para levantar alguém. Não tem como adorar sem estar incluído no corpo de Cristo. Amém? E só para complementar sobre solidão, nem era o que eu ia falar, mas tem uma canção do Anderson Freire, acho que é mais recente essa, que se chama Equilíbrio. Se você puder, medite ela na sua casa. E ela fala exatamente sobre ter equilíbrio na vida e o equilíbrio que só Jesus dá. Em determinado momento da música, ele diz algo que me lembrou muito essa palavra agora. Meu melhor amigo, o Espírito Santo. A solidão, só Cristo suportou. Toda vez que o inimigo tentar ameaçar a sua vida, falando que você é sozinho, que você não tem companhia, que ninguém te entende, que você luta suas guerras sozinhas, se lembra disso. Que a única solidão, só Cristo suportou na cruz. E eu te conto, Ele venceu ela. Amém? Venceu para te dar vida e vida em abundância, queridos. Aleluia. O terceiro propósito da adoração é se tornar semelhante a Cristo. Eu comecei falando que a gente adora tudo, a gente é nato para adorar, e a gente vai se tornar parecido com o que a gente adora. E a gente se torna seguidores de Neymar. Você vê de longe que são seguidores de Neymar. Seguidores do Bolsonaro, você vê de longe que são seguidores do Bolsonaro, aqueles ferrenhos. Seguidores do Lula também, você vê de longe que são seguidores do Lula. Porque são próximos. E os seguidores de Cristo? Também deveríamos ver de longe que são seguidores de Cristo. Pela paz, a aura que está em volta é uma aura de paz. Eles farmam a aura em Cristo, os seguidores de Cristo. Você vê de longe que ele carrega a presença. Só que, não tem nada a ver com a palavra, mas vamos lá. Só que nós estamos voltados a uma geração que carrega a presença nos lombos dos bois e não nos ombros. Nós terceirizamos a presença de Deus. Para quem não sabe, eu só vou pincelar a história. Lá em 2 Samuel,
se não me engano, está falando que Davi vai carregar a arca, que significava a presença de Deus, de volta para Jerusalém. Davi se esquece da lei. Ele fala, coloca nos ombros, nos bois, para carregar. Só que nunca foi dito que a arca deveria ser carregada em burros, em bois, em animais. A arca precisava ser carregada nos ombros dos levitas. Nós, em analogia, porque vivemos na época da graça, estamos fazendo a mesma coisa, terceirizando a presença. A presença de Deus é boa, é eficaz quando a gente precisa. A presença de Deus é boa e eficaz quando a gente está no momento de intimidade ouvindo José Júnior. A presença de Deus é boa e eficaz quando é a canção que a gente gosta. Mas a gente não carrega e os nossos ombros já não são mais marcados e calejados por carregar a presença de Deus. Quando eu falei do farmar aura, um ombro de um cristão que carrega a presença para baixo e para cima é calejado. Você percebe de longe que tem uma presença diferente na vida da pessoa. Da mesma forma que os seguidores do inimigo, a gente percebe de longe que eles são seguidores dele, e gostam de ser seguidores e cavalos dele, nós temos que perceber de longe que carregamos a presença de Cristo. Amém? Espera aí que eu me perdi, que não estava programado. Isso é se tornar semelhante a Cristo também. Essa é a nossa forma de adoração. É nos tornar. Eu comecei orando uma canção da pastora Eixla, que é assim que eu quero te adorar. Me olhando no espelho até ver a tua imagem. Essa é a forma que nós queremos te adorar. Essa é a forma que nós devemos adorar ao nosso Mestre, até nos tornarmos parecidos com Ele. Adoração não é canção, adoração não é letra de música, pode fazer parte, mas a adoração é ser como Ele, é ser venerar a Ele. Amém? Essa é a verdade da adoração. A adoração também, a quarta base, é ser servo, é servir. A quarta base que ele declara como adoração, o autor, é servir a Deus, é ser moldado por Ele. E tem, cada parte que eu estou falando no livro são 7 dias, né? E uma delas é, você só pode ser moldado por Deus e servir se você começar a servir. É simples, né? Parece. Não tem como você ser moldado por Deus e servir se você não der o primeiro passo. Não é esperar alguma coisa acontecer e depois eu faço. É começar a fazer e no meio do caminho o oleiro te moldar. E se precisar, ele quebra o vaso, ele reconstrói o vaso. Mas é começar a servir. Seja no bazar, seja no frango, seja com as crianças. Servir, gente, é colocar a mão na massa mesmo. E a adoração do serviço é uma das mais especiais que tem. Vou falar por mim. Ontem me doeu muito não poder estar, porque eu vi as mensagens, precisa de homem, e aí era aniversário do meu irmão, e eu tinha que correr para lá e para cá, e eu falei, meu Deus, não vai dar de novo. E eu sempre gosto, eu vou contar uma história para vocês, porque eu acho que todo mundo já ouviu, mas eu vou reforçar a história. Na igreja pentecostal é muito divulgada, porque eu acho que é bom para fazer as irmãs irem lavar a igreja. Mas eu vou testificar. Tem uma história muito antiga que fala que uma irmã estava com a casa bagunçada e com o aluguel atrasado. Então ela falou, estou com pressão aqui, eu não consigo parar de pensar que eu vou ser despejada, meus móveis estão na caixa, está tudo certo para eu ser despejada. O que eu vou fazer? 3 da tarde, vou para a igreja, lavar o templo. E aí ela foi para a igreja lavar o templo sozinha, pegou a chave e foi. E no que ela lavava o templo, ela começou a orar, louvar, e Deus começou a falar com ela ali. E naquilo, vidas que passavam na rua começaram a ouvir o louvor e entraram na igreja. E aí o que era uma limpeza se tornou um culto. E o que era um culto foi passando as horas ela limpando. E ela continuou e colocou o povo para limpar e adorar junto. Nisso, um irmão virou e falou, nossa, eu conheço o dono da sua casa. Vou conversar com ele para ele dar mais prazo, porque era uma igreja carente, ninguém tinha dinheiro para a irmã. E aí conversou, o homem deu 3 meses de aluguel para ela, de graça e tudo mais. Mas a moral da história é que ela foi servir.
ela não se importou com o que estava acontecendo. Na outra igreja, a gente tinha escala de limpeza, né? Eu queria estar em todas, porque toda vez que eu ia limpar, Deus falava alguma coisa comigo. Então, eu amava. Lavar o banheiro era clássico, assim que Deus ia falar alguma coisa. Sirva. Sirva porque uma das coisas que a gente vive nos dias de hoje é estar com a cabeça cheia de um monte de coisas. E aí a gente não para mais e reflete. O tempo que eu tinha lá na laje, chegava atrasado quase todo dia no trabalho, era um tempo precioso que eu separava, mas hoje eu não tenho mais isso. É uma coisa que eu preciso voltar. Mas quando a gente está servindo, por exemplo, quando eu estou aqui com o impulso, eu não consigo nem pensar em mais nada. Se a minha esposa ficou com a pressão alta, se regulou, se não foi, se a gestação está boa, eu não consigo pensar em nada, porque eu estou aqui servindo, cuidando deles, vendo o que está acontecendo. E nisso é a hora que eu mais descanso, porque eu sei que Deus está cuidando de todas as coisas. Então comece a servir com excelência. Comece a se doar com excelência, porque das demais coisas Ele vai cuidar. Amém? Hoje eu estou manso, né? Hoje eu estou... Nossa, estou calmo. Hoje eu estou fofinho, né? E o quinto propósito é a missão. É cumprir a missão. A gente eu ia citar outras histórias da Bíblia, mas a melhor é a da mulher samaritana. A mulher samaritana ali, ela ouve Jesus falar, e Jesus fala com ela. E aí, no momento que Jesus fala com ela, ela já sai correndo, anunciando para os outros quem era Jesus. Que Jesus era o Messias. A nossa quinta base de adoração tem que ser a missão. A gente não pode reter em nós mesmos a nossa adoração. Anunciar a Cristo até que Ele venha é uma forma de adoração que nós precisamos fazer urgentemente. Amém? Essa é a verdade. A palavra de Deus diz que precisamos adorar a Deus em espírito e em verdade. Eu conversei aqui com vocês sobre algumas verdades da adoração. Claro que se a gente se aprofundar e buscar mais, seria estudos e estudos sobre a verdadeira adoração. Só que uma coisa que a gente precisa ter em mente é que a gente vive numa época da sociedade líquida. Vocês sabem o que é isso? Sociedade líquida é qualificada como uma sociedade em que a verdade ela é como a água, ela escorre, vai embora. Isso é um retrato de todas as coisas que a gente vive. Então, por exemplo, antigamente a gente comprava um eletrodoméstico e o eletrodoméstico durava anos. Hoje em dia, ele é reduzido, ele é breve. Antigamente, as pessoas assistiam novela e esperavam o capítulo do dia seguinte e ficava 6 meses assistindo aquilo. Hoje em dia, nós assistimos a série, se ela é boa, a gente vê no mesmo dia, esquece tudo e fica vendo direto. Tudo está sendo abreviado, tudo é líquido. E se traduz nas relações humanas. As relações humanas têm mais divórcio, têm menos amigos de aliança, porque deu um escorrega, acabou, vai, tchau. A gente vive na sociedade líquida, onde tudo escorre muito rápido. E um reflexo da sociedade líquida é que cada um tem a sua verdade. Você já discutiu com alguém, ouviu alguma discussão na rede que a pessoa fala, mas essa é a sua verdade? Essa é a minha verdade? Coisa que não deveria existir no povo de Deus, porque só existe uma verdade, que é Cristo. Se você achar, eu não estou sendo cuidado, eu não estou sendo discipulado como deveria, essa é a minha verdade, essa é a minha percepção, pare e fica quieto, porque a sua verdade não é a certa. A verdade da Bíblia é que é a certa. Se você acha qualquer coisa e você fala, não, mas é o que eu sinto, se você é guiado por sentimentos, para. Porque nós somos guiados por uma verdade. E ela é imutável. Antes da fundação do mundo, ele já era. No fim dos tempos, ele ainda vai ser o mesmo. Deus não muda. A verdade dele não muda. Os seus conceitos podem mudar. As suas percepções podem mudar. O seu jeito de agir pode mudar. Mas a verdade e a palavra de Deus é a mesma sempre. Amém? Então, essa é a verdade. Adorar a Deus em espírito e em verdade é estar firmado. Agora, eu comecei pela verdade que era mais fofa, né? Porque adorar em espírito é muito mais profundo. Adorar em verdade pode ser traduzido em atos em uma rotina. Você pode ver, mas em espírito é só Deus que conhece.
E é engraçado que Jesus não vira para ela e fala, você vai adorar em alma e em verdade. Porque na alma estão as nossas emoções, é assim que a gente acredita, certo? Nós vivemos numa sociedade, numa igreja almática. O que é isso? Uma igreja que adora com a emoção. Se o pad da canção é triste, você já está chorando e você não sabe nem o porquê que você está chorando, porque a sua emoção está aflorada. Você está chorando porque a letra da música é uma letra que mexe com você. Você está chorando, está se emocionando, está se sentindo bem, porque, nossa, quando eu vou na igreja caseira, a gente abre o coração, parece uma terapia. Não, queridos, não é terapia. É momento de edificação. Terapia você faz lá fora, é válido. Mas aqui dentro é lugar de ser espiritual e não almático. É em espírito e em verdade. É estar com o Espírito em contato direto com o seu Criador, porque você conhece as características dele e você retribui a ele. A adoração em Espírito, ela não é circunstancial. Não é porque a porta abriu que você vai adorar. Não é porque a porta se fechou que você vai adorar. Você não vai adorar porque o seu filho foi curado e você, glória a Deus. Não, você vai adorar mesmo que Deus leve o seu filho. Porque se for a vontade dele, ainda continua sendo boa, perfeita e agradável. Ser espiritual é adorar em qualquer circunstância pela característica do nosso Deus. Não pelo que Ele fez por você ou porque você acha que Ele é. Ah, eu acho que Deus é bom. E Deus está sendo bom hoje, eu estou sentindo leveza, então eu adoro. Não. Você adora no dia frio, que para mim é muito difícil. Você adora no dia de calor. Você adora na madrugada. Você adora na madrugada da sua alma, na noite difícil. E você adora quando o dia raiar também. Você adora porque Ele levou a pessoa que você mais amava na terra e era o seu suporte. Mas você continua adorando. Você adora porque Ele curou. E você esperou a cura e Ele contemplou a sua oração. Você adora. Você adora se Ele responder a sua oração, não. Essa pessoa é minha e eu tirei da terra. Você vai aprender a continuar a caminhada de outra forma. Aprenda isso. Não sei porque eu estou falando de luto. Eu não sei qual é o luto da sua vida. Não sei qual é o luto da sua história. Mas acima do luto, o nosso Deus permanece sendo o mesmo Deus. Acima da porta fechada, o nosso Deus permanece o nosso Deus. Porque senão não teremos sacrifício de louvor. Não teremos aquela oferta agradável que nos custe. Porque adorar quando tudo dá bem é muito bom. Adorar quando nada falta é maravilhoso. Adorar quando a gente recebeu um milagre que a gente esperava há anos é maravilhoso e Deus continua fazendo todas as coisas. Mas mesmo na dor, Jó adorou. Paulo e Silas deram louvor. A terra tremeu, a prisão se abriu, as cadeias se quebraram, porque o mal não resiste louvor, e isso é uma verdade incontestável. Mas se eles continuassem presos, eu não tenho dúvida que eles continuariam louvando e exaltando a Deus. Lá em 2 Samuel 12 vai contar uma história que nós sabemos quase que de cor. Davi peca, Davi erra. E como consequência do seu pecado, Deus vai e mata o filho dele. Durante uma semana ele chorou, durante uma semana ele jejuou, durante uma semana ele falou, Deus muda essa sentença. Só que no fim dessa semana, Deus mudou a sentença? Não. O filho dele morreu. Qual que é a primeira reação de Davi ao saber da notícia que o filho dele morreu? Ele se levantou, trocou as vestes e foi ao templo adorar. É esse adorador que Deus espera. É esse adorador. Ele sabia que era uma consequência dos atos dele. Ele tentou fazer com que Deus se comovesse. Tá tudo bem. Ele era humano. Mas o limite humano acabou. Ele voltou para a adoração. É isso que Deus espera da minha e da sua vida. Ou uma adoração que não é circunstancial, uma adoração que não é porque você acha que tem que ser, é uma adoração porque você necessita adorar. Faz parte do seu ser adorar. E se você não adorar, você morre. E se você não adorar, não tem retorno à sua vida nenhuma, porque você nasceu para adorar. Você nasceu para glorificar quem Ele é. E quem Ele é para você, queridos? Quem Ele é para a sua vida, o que Ele faz para você é muito menor do que quem Ele é. Ele é
Ele é a água no deserto, Ele é a água da fonte, Ele é o pão da vida, Ele é Jeová Jireh, o Deus da providência, Ele é Jeová Nissi, o Deus que é a sua bandeira e vai na frente, Ele é Jeová Sabaô, o Deus que guerreia por você, Ele é Jeová Rafa, o Deus que cura, Ele é, e só porque Ele é, Ele não precisa fazer mais nada, eu me rendo aos pés dEle e eu me lanço por completo porque Ele é, e a minha vida é uma resposta de quem Ele é. Eu ando porque Ele é, eu existo porque Ele é, eu trabalho e suporto as acusações porque Ele é, porque nada me importa, porque Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Redentor. E se a minha fé não se move pelo que Ele é, o que você está fazendo aqui? O que você vem na igreja todo domingo? Se o que Ele é não te basta, por que nós nos reunimos? Se o que Ele é não é suficiente para você, porque você vem para agradar a esposa, agrada de outro jeito, querido. Se você vem aqui para agradar pai, agrada de outro jeito, querida. Porque aqui nós nos reunimos em nome dEle, para a honra e louvor dEle, para que Ele seja levantado, e é consequência que vidas serão transformadas. É consequência que o bairro vai ser alcançado. É consequência que vidas deixarão drogas diante deste altar. É consequência e vai acontecer. Mas se o nosso coração não se levantar movido por uma paixão e um amor de falar, eu estou queimando por dentro para entregar tudo a Ele, porque Ele é, fique em casa. Deixa o Espírito Santo te ministrar primeiro. Deixa o Espírito Santo te confrontar primeiro. Não tem como adorarmos a Deus Pai, se não for por intermédio do Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e nos leva até Jesus. E aí, na redenção de Cristo, nós nos aproximamos de Deus Pai. A adoração, ela envolve a Trindade por completo, e você precisa se relacionar. Então, para de fingir que você é um adorador. Para de fingir que você é uma adoradora. E se envolve de vez com Ele. Se entrega de vez com Ele, porque aí você vai ver o que é milagre da adoração de verdade. Aí você vai ver que uma vida de adoração é milagre após milagre. E eu posso testificar isso. Minha casa, minha família pode testificar isso. São tantos milagres incontáveis. São tantas bênçãos incontáveis. São tantos processos que foram doloridos na vida. Mas que hoje eu olho e rio. Porque foi prazeroso viver com o Senhor. Teve coisas que na hora eu falei, perdi. Teve portas que eu cheguei a pisar. E já estava, aleluia, glória a Deus. E aí Deus fechou a porta na minha cara, doeu até o nariz. E hoje eu lembro e falo, meu Deus, obrigado por ter fechado. E obrigado porque o teu Espírito me convenceu a continuar adorando. Obrigado porque o seu Espírito me trouxe de volta ao lugar da adoração. Nós louvamos aqui esse jardim da adoração. É o lugar que você realmente deseja estar? É o lugar que o seu coração realmente deseja habitar? Então saiba que não tem como chegar por ele se você não se decidir a ser moldado pelo Espírito na mais profunda forja. O Espírito Santo é fogo e é maravilhoso sentir o fogo dele, mas ele é fogo abrasador que queima toda a palha que é em nós. E é bom sentir a presença de Deus, é maravilhoso. Mas também vai sentir certos incômodos, porque Ele vai querer queimar coisas que a gente acha que não precisava queimar. Mas Ele queima. Deixa o Espírito Santo te envolver, como diz os pentecostais, aleluia. Deixa o Espírito Santo te envolver, e aí você vai ver a glória de Deus aí descer. Se você quer uma vida de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória, começa falando, Deus me faz um verdadeiro adorador, que te adora em espírito e em verdade, que te adora da forma que o Senhor quer, do jeito que o Senhor aprecia. Espírito Santo de Deus, se o Senhor quer que eu te adore estando em silêncio, que o Senhor ministre no meu coração, porque às vezes a sua boca fala demais, o seu braço luta demais, você faz até demais. O Espírito Santo está falando, fica quietinho, fica quietinha, que aí é a forma de adorar. Não sei porquê, mas um versículo que está no meu coração para falar aqui.
Nessa peleja não tereis que pelejar. Parai. E veja o livramento que eu vos dou. O Senhor está falando para algumas pessoas aqui, a adoração que eu estou pedindo de você é aquela confiança que você não fica querendo resolver todas as coisas. É aquela adoração que você não fica querendo dar o jeitinho em tudo, porque você tem que dar conta de todas as coisas, e a sua empresa vai parar se você não fizer, e a sua casa vai parar, os seus filhos não vão dar certo se você não ficar no pé. Parai. E veja o livramento que eu vos dou. Adorar a Deus em espírito e em verdade é saber a hora de fazer e a hora de não fazer. É saber a hora de levantar os braços e a hora de ficar atado, porque Ele não quer que você coloque a mão. É a hora de pedir confirmação, Deus, eu preciso fazer mesmo, ou a hora de falar, não, Deus falou, eu vou sair correndo e vou fazer. Já canta Elaine de Jesus, se Deus te mandou fazer, sai correndo e faz. Porque Deus é assim. Não tem pecado, não tem diabo, não tem inferno, não tem doença, não tem maldade, não tem valente. Porque Ele é maior. Então, por que nós estamos resistindo a entregar uma perfeita adoração diante do altar de Deus, que é maior de todas as coisas, limitando ao nosso braço, limitando ao nosso esforço, limitando as nossas percepções do que é certo e do que é errado? Vamos ser como Davi, que quando ele acerta, quando ele vê a palavra de Deus e a presença volta, ele dança como criança, sem vestes reais. Parece loucura um rei dançar assim. Se Deus está te mandando fazer coisas ousadas por amor a Ele, vá e faça. Porque a adoração real é uma adoração ousada. Amém? Vamos colocar de pé, em nome de Jesus. E vamos começar a exaltar a Ele, buscar a Ele. Nós não sabemos a forma que cada um precisa adorar. E quem quiser julgar, julgue. E quem quiser falar, fale. Mas a adoração tem que ser entregue do jeito que o Senhor tem contato com você. Para de ser refém dos seus pensamentos. Para de ser refém daquilo que você achou certo, porque, nossa, é o certo, vou ficar paradinho aqui. Faça aquilo que o Senhor tem te pedido para fazer. Seja ousado na presença do Senhor, para que você receba o que Ele tem. O mais precioso dessa palavra hoje é que o Senhor, quando vem nos ensinar, é porque Ele quer e requer de nós alguma coisa para entregar algo maior. Meu Deus. O Espírito Santo, Ele nunca vem nos ensinar e nos mover para um lugar diferente, se Ele não acha e se Ele não sabe por completo que onde nós estamos ainda é pouco, e Ele quer entregar ainda mais dEle para nós. Esse é o desejo do Espírito Santo nesta manhã. Nos posicionar a um lugar de adoração mais profundo, para que Ele se revele ainda mais e nos entregue ainda mais. Não estou falando só de dom de língua, não estou falando só de dom de profecia, de discernimento ou os dons. Ele quer entregar uma porção maior de quem Ele é. Uma porção que mesmo que você seja apedrejado, você vai olhar e vai ver o céu. Uma porção que você vai precisar pregar e vai ser transbordado de um lugar para o outro, mas você vai e vai continuar, e vai ser normal para você o milagre, e vai ser normal para você a cura, e vai ser normal para você a restauração, porque é característica do seu Deus. Onde Ele passa, até a tristeza salta de alegria. Onde Ele passa, alguma coisa acontece, e acontece mesmo. E isso tem que ser normal para nós. Tem que alegrar o nosso coração, mas a gente tem que saber, hoje eu vou no culto e vai acontecer o extraordinário, porque o meu Deus vai dar, e Ele só sabe agir no extraordinário. Se o inimigo colocou alguma palavra sobre a sua mente, que você só vai conseguir ser se você só é feliz se você se relaciona com alguém do mesmo sexo, se você é feliz só se você faz alguma coisa, se você é feliz só se você compra alguma coisa,
coisa, se você é feliz só se você faz algo, se você recebe o parabéns de alguém, para agora. A verdade é o que Ele diz sobre você, a verdade é o que Ele determinou sobre a sua vida, e não há como adorar a Deus em cima de mentira, não há como adorar a Deus em cima de inverdades do Satanás. A verdade é Cristo, e Cristo é esperança, e Ele é caminho. Em João 14, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você está perdido nesta manhã, o Espírito Santo te lembra que o caminho é só Jesus. Não há outra verdade senão essa. O caminho correto é Jesus. Se você está vivendo sobre mentiras, o Jesus, o doce Espírito Santo está falando: a verdade é o Filho de Deus, o Cristo, e nada além dessa verdade vai te levar à satisfação completa. E vida em abundância, vida real, é só Jesus. Comece a adorar a Ele, comece a dizer quem Ele é. Diga: Ele é tudo, Ele é a essência, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele veio como cordeiro, Ele irá como leão, Ele é. Comece a exaltar a Ele, diga o teu amor por Ele. No meu jardim, tranquei a porta